O dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista (TEA). Como forma de divulgação da campanha Respeito para todo espectro, nos da TV Limoeiro estivemos com as psicólogas doutora Adriele Matos e doutora Bruna Costa da TEAMOS para falar um pouco do assunto. Exatamente. Nosso público aqui, né, não é só o público dentro do espectro, né, o público com transtorno do espectro autista, mas também outros transtornos, mas em sua grande maioria, sim, são crianças, adolescentes com TEA. E aí a clínica funciona de segunda a sexta, 7h50 da manhã até às 17h50. E aí todos os dias estamos convivendo, né, com nossos favorecidos, nossas famílias e nossos terapeutas. Doutora Adriele, você, como doutora Bruna, convive com isso o dia todo. Como é para vocês, enquanto psicóloga, vocês acabam se doando ainda mais, né, do que com outra patologia? Todas as patologias têm suas complicações, obviamente. Mas lidar com criança é diferente, né? Geralmente crianças e adolescentes, porque o adulto, quando vem, já não tem mais a procura mais é de crianças e adolescentes. Isso. Um esclarecimento que é muito importante é trazer primeiro essa informação de que o autismo não é uma doença. Exato. Portanto, não é uma patologia, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essas crianças, elas têm um desenvolvimento, digamos que diferenciado das crianças que não têm o transtorno. É importante essa sua fala, porque eu mesmo acabei dizendo aqui, patologia. É importante dizer isso. A gente provoca de propósito para abrir essa discussão, que não é uma doença, deixar bem claro, autismo não é uma doença, é um distúrbio, é um transtorno, Isso. É um transtorno que, se tratar como MERS, né, vai ficar tranquilo, sem problema nenhum, vai depender do acompanhamento que você, por sinal, fazem isso tão bem feito. Isso. E aí, quando você, né, traz essa questão da atuação da psicologia, nós temos a psicologia como a nossa formação de base. Hoje nós atuamos na gestão, né, administrativa e clínica aqui da TEAMOS, mas atuamos enquanto psicólogas. Quando a gente veio aqui para a TEAMOS, a gente veio para essa atuação da psicologia. E aí, dia após dia, a gente, né, convivendo com isso e trazendo todo o nosso conhecimento, a gente sabe da importância de cada especialidade dentro do transtorno. E aí a gente traz mais uma vez a informação de que a intervenção ela é extremamente importante. E aí, quando essa intervenção ela é precoce, né, ainda mais de importância para essa população, a gente recebe o público infantil e adolescente, e aí a gente tem diversas especialidades aqui na clínica que estão intervindo diretamente com o transtorno. E aí, o nosso objetivo é trazer qualidade de vida para essas famílias e para essas crianças. Inclusive, os psicólogos, doutora Bruna, ele atende, na verdade, quando eu falo patologia, a gente provoca de propósito para ouvir a resposta de vocês, né? Na verdade, vocês trabalham com transtornos. Existem diversos tipos de transtorno, né? São diversos, síndromes e por aí vai. Eu deixar bem claro isso para que as pessoas entendam que essas pessoas são diferenciadas, mas são especiais, né? Mas não são diferentes da gente, não é uma doença, né? É um distúrbio. Isso. Com o tratamento correto, né, como você bem falou, com a intervenção correta, o paciente, né, ele pode chegar num nível de que nem se percebe as suas barreiras, as suas dificuldades, né, isso com a intervenção efetiva, como o Adriele bem pontuou, quando a intervenção ela é precoce, ela inicia na infância, na primeira infância, nós temos aí vários exemplos, né, inclusive de pacientes favorecidos nossos que hoje já diminuíram o quantitativo de terapia, já estão vivenciando suas atividades externas, futebol, natação, reforço, sem precisar necessariamente estar em 20 horas, 40 horas de intervenção. É isso que a gente espera, é por isso que nossa equipe trabalha. É perceptível isso quando a gente encontra com as crianças aí, troca uma ideia com você, tem a noção da evolução pelo o seu contato com eles, isso, né? Isso. A gente já percebe isso. A TEAMOS tem um papel importante, não só em Limoeiro, mas como na região, para esse tipo de serviço. Isso. Nós temos a unidade, digamos que matriz, que é aqui a unidade de Limoeiro, temos unidade em Gravatá, Carpina e Cabo. E aí a gente pensa sempre num trabalho de extensão.
E aí, além do trabalho de intervenção que a gente faz aqui na clínica, a gente gosta muito desse trabalho social, que é levar a informação para a nossa comunidade. Então, para a nossa cidade, a gente tem parceria, por exemplo, com a FACAL, em que a gente já foi promover palestras, informações, escolas também daqui da nossa cidade, no sentido de que é algo que a gente precisa transpassar as barreiras da clínica, é levar a informação para a população. E aí, mais uma vez, deixar muito claro para a população que o autismo não é uma doença, portanto não é uma cura, mas existe intervenção, existe qualidade de vida, existe uma montanha de possibilidades. Na verdade, vocês acabam sendo aquele professor que ensinam como eles viverem com os problemas, entre aspas, que eles têm. Algumas dificuldades. Essa é a função de vocês. Que não é só vocês psicólogos, tem outros profissionais aqui envolvidos nessa uma gama de funcionários, né, Bruna? Isso, temos uma rede de profissionais que a gente hoje pode dizer que nossa equipe é uma equipe interdisciplinar, até transdisciplinar, como a gente fala, né? Porque os profissionais, eles estão em contato sempre uns com os outros, tentando fazer os seus planejamentos interligados. Então, eu vou falar só um pouquinho de quais as especialidades temos aqui, né, para que a população tenha a dimensão. A dimensão que é o tratamento com o transtorno de aspecto autista, né? Exatamente. E aí temos a psicologia, né? Temos psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, nutrição, fisioterapia, musicoterapia, esqueci de algum? E ecoterapia. Ecoterapia, essa ecoterapia que é uma das que traz mais o paciente, né? Olha, eu falando de paciente, na criança. É o hábito. Na criança, o hábito. A gente trabalha com saúde, né? Exatamente. É o hábito. Né? A criança platona, quando às vezes está ali quietinho por um problema dessas questões, a ecoterapia ajuda muito, né? Isso, a ecoterapia é algo que já é antigo, digamos assim, tem muitos anos. Eu sou ecoterapeuta também, além de psicóloga. Eu estava errado, eu não sei andar a cavalo. E aí, mais recentemente, né, estudos mais recentes apontam a eficácia da ecoterapia para os pacientes com TEA. Era algo voltado mais para questões de paralisia cerebral, então outras questões que estavam para além do TEA. Então, estudos recentes comprovaram a eficácia da ecoterapia no transtorno também. Então, dá para trabalhar diversas possibilidades, diversas questões comportamentais, de tônus muscular, de postura, que está presente no TEA também. Então, assim, é algo novo, né? Uma terapia que é nova, que se apresenta como mais uma possibilidade de intervenção para essas crianças. Vocês são expertos em adaptação, e se adaptar, né? Inclusive, o ambiente de vocês é bem adaptado. Porém, tem coisa nova por aí que vocês vão para uma casa nova, né, bem maior, bem super adaptada. Né? Eu passava ali todo dia e falava, meu Deus, o que vai ser isso aqui? Curioso, né? O cara que é empresa tem a sua curiosidade. Se era uma empresa, se era um hotel, se era um shopping, alguém dizia que era um shopping, aí eu descobri que era Teamor. Obviamente que ele vai falar isso lá na frente, da questão da nova casa da Teamor. Mas aí a gente continua falando da criança. Qual, doutora Bruna e doutora Adriele, qual o primeiro sintoma que um pai pode descobrir ainda quando bebê a criança? Existe essa possibilidade? Só para trazer ainda a questão das especialidades, né, para que a gente não ficar pela metade. Não fique devendo nenhuma fala de nenhuma especialidade. Nós temos também a terapia ABA, né, que na verdade é a base da nossa intervenção, a terapia ABA, análise do comportamento aplicada. E temos também a equipe de intervenção precoce, né, que chamada Denver, que são os pequenininhos, aqueles que chegam com as habilidades mais básicas, em torno de 1 aninho e meio, 2, até por volta dos 4 anos, né, onde é feito todo esse trabalho de intervenção precoce. E aí, sobre esse fato, a questão dos sinais, né, hoje, cada vez mais pode se perceber, por conta do conhecimento, né? Hoje a gente tem a mídia aí que está trazendo o tempo todo informação. Então, hoje é muito mais fácil se perceber e se visualizar alguma barreira, alguma dificuldade no desenvolvimento daquela criança. E né? a idade que ele começa a mostrar isso, doutora?
Então, a partir dos 18 meses, o que a literatura aponta pra gente é que a gente já começa a perceber sinais e sintomas. E aí você foi falando, né, sobre essas questões, e aí eu fiquei pensando aqui, que é algo que é muito particular de cada criança. Mas aí, o que é que são sinais de alerta pra gente, né? Atraso de fala, padrões repetitivos no comportamento dessa criança, rigidez, quando a gente fala, né? A criança, quando ela tem aquele padrão que é repetitivo e que ela quer seguir aquele padrão. Então, é uma rotina do qual não pode ser quebrada. Se o pai leva a criança para a clínica toda quinta-feira à tarde, ela precisa seguir, digamos que, esse ritual. Então, são padrões que a gente vai observando. E aí, se a gente olhar para os marcos do desenvolvimento, a criança por volta dos 18 meses, né, 1 ano e meio, a gente percebe que a criança está começando a estabelecer comunicação. E quando a gente olha para essa criança que ela não consegue, né, trocar palavras, aí a gente já, existe um sinal aqui importante. Eu, por exemplo, eu tenho um neto que eu acredito que ele se encaixa nisso, inclusive eu estou buscando tratamento para ele. Eu comecei a sentir uma diferença, obviamente, a gente que é profissional de saúde já tem uma noção, era um movimento que ele tinha na mão. Um movimento que ele tinha na mão, um movimento repetitivo, e eu achava estranho, né? Aí foi quando eu fui buscar, ele tem atraso na fala, hoje ele fala pouca coisa, com 2 anos alguma coisa, então me acendeu esse alerta foi quando eu busquei um profissional para se tratar, para iniciar um tratamento, né? Fisicamente, existe alguma não existe nada que mostre fisicamente não, né? Não. Características físicas, nenhum exame específico, né? De fato, a avaliação ela é clínica, né? Quem dá, de fato, o diagnóstico, quem pode fazer um laudo com o diagnóstico hoje ainda no Brasil, né? Apenas os neuropediatras ou psiquiatra infantil, mas a equipe, os terapeutas, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, eles podem sim fazer uma avaliação para que esses pais já possam ir até os especialistas com um embasamento, com avaliações, com protocolos, para que se entenda qual nível de desenvolvimento essa criança está. Eu olhando para vocês, para a blusa de vocês, desde hoje que eu olho, buscando uma frase que eu encontrei lá na frente, eu não me lembro bem como eu agora esqueci, a frase que tem ali no aqui cabe todo mundo no mundo. Mas tem uma frase bem interessante que eu vi lá na frente, logo na chegada, mas eu não me esqueço. Aqui na Ter Amor, é importante essa fala, aqui cabe todo mundo no mundo. É mais ou menos isso. A gente prega a inclusão em todos os espaços, na nossa clínica, para além dos muros da clínica. E aí quando a gente traz essa fala, cabe todo mundo no mundo, é que apesar das diferenças, apesar dos níveis de suporte que cada criança precisa ter, todas nós cabemos no mundo. Que inclusive, infelizmente, a nossa sociedade marginaliza às vezes preto, pobre e pessoas com problemas psicológicos. Pessoas com deficiência. Infelizmente, a gente ainda vivencia isso. Pessoa dentro olhar para uma criança com um olhar diferente porque ela tem um transtorno de aspecto autista, que quando não se deve olhar dessa forma. É mais ou menos isso. E é por isso que a gente busca muito por políticas públicas igualitárias. E aí a gente sabe que essa igualdade é algo difícil de se alcançar, mas quando a gente oferta um direito, por exemplo, uma fila preferencial, é porque a gente entende que aquela criança ela tem necessidades específicas. E se a gente pensar em todas as questões, as características do TEA, né, do autismo, a gente vai entender que essa criança precisa, né, dessa fila, não pode ficar muito tempo naquele ambiente ali, que vai agitar ainda mais. E são questões muitas vezes sutis aos olhos de quem não conhece, né? De questões relacionadas a barulho, a cores, a intensidade de luz. A senhora me chamou a atenção para uma questão do barulho, por exemplo, as pessoas não têm noção, pensa que só faz mal a cachorro, a gato, cachorrinho, não tem noção do que é o sofrimento de uma criança com esses fogos que solta nas ruas nessas festividades, não tem noção do sofrimento que ele está causando essas crianças. Isso, porque essas crianças também podem ter alterações sensoriais. E se a gente entender nessas questões de percepção de mundo, essa criança ela sente diferente de como a gente sente e de como a gente percebe. E aí por isso que a gente fala muito em inclusão, em adaptação e entender que cada criança tem algo que precisa ser visto, né, como uma particularidade. Doutora Bruna, tem crianças que vocês, quando saem, usam aqueles abafadores, né? Isso é o quê? É a percepção, a audição dele é superior à da nossa. Isso, como a informação chega. Isso, como
transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, várias partes do cérebro daquela criança, ela funciona diferente do que uma criança típica, né? Então, a informação, muitas vezes, que se chega para essa criança é diferente do que se é, na verdade. Então, muitas vezes é mais intensificado. Posso dar o exemplo também de etiquetas, né? Existe uma analogia a como essas crianças sentem o incômodo da etiqueta de uma roupa. É como se pra gente tivesse um cacto furando as costas ou o corpinho dele. É a sensação que chega, é essa informação que chega no cérebro. A mesma coisa é um barulho. É um barulho de uma tesoura cortando o seu cabelo. Então, é como esse cérebro capta essas informações e como, de fato, ele sente que é diferente da forma que a gente enxerga. Vão ter crianças típicas, sim, que vão ter aversão a algum tipo a alguma questão sensorial que não necessariamente estão dentro do espectro, né? É importante salientar essa Também tem a questão do hiperativismo, né? A criança que às vezes não é o autista em si, mas ele é hiperativo. Também tem que ser tratado. Isso, hoje a gente está falando sobre TEA, mas além do transtorno do TEA, do autismo, existem outros transtornos do neurodesenvolvimento também. Um deles é o TDAH, e aí eu poderia passar horas falando sobre o TDAH. E acaba confundindo, algumas pessoas confundem, né? Sim, às vezes. Por desconhecimento, como eu, digamos. Eles podem estar juntos, né? Exatamente. Uma criança, ela pode ter o TEA e pode ter também o TDAH como comorbidade, ou vice-versa, ter o TDAH e o TEA como comorbidade também. Então, os dois podem estar juntos. Ambos são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, como a Bruna estava falando, essa forma como a criança percebe o mundo, tanto sensorialmente, né, o ouvir, o sentir, mas também para além de algo que está no cérebro dessa criança. Se a gente pudesse, a gente passava o dia todinho falando, que a gente temos um momento para isso o dia todinho, mas infelizmente o tempo é curto. A gente vai lhe agradecer, doutora Adriele e doutora Bruna, por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho, que é um pouquinho, isso é uma gota d'água perto do oceano, que é o problema, né? Do que é o problema. E a gente poderia, a gente que faz um canalzinho de informação, não poderia deixar de levar isso para as pessoas, para que ela tenha noção do que é, que se não tiver aquela criancinha ali, olha, não procura evitar fazer com que ela sofra. Por exemplo, eu fico pé da vida quando eu vejo as pessoas soltarem fogo nessa. Ou melhor, fogo para mim não tem necessidade. Eu não vejo. O santo, se for o caso, não vai estar vendo fogo lá em cima. A festa, a alegria não é no fogo. Né? Então eu acho uma covardia muito grande. Me desculpem quem está em casa, quem gosta, mas é a minha opinião. Né? E a gente não podia deixar de levar esse momentinho no Dia Internacional do Autismo, essa fala de vocês que é tão importante para as pessoas que vão ouvir e com certeza é pouco perto do tamanho do problema. Isso, mas a partir do momento que a gente leva essa informação, o conhecimento ele diminui o preconceito, né? Muitas vezes se tem um conceito de algo muito superficialmente, né? As pessoas realmente não estudam por quê? Por falta de tempo, por falta de interesse, porque não tem ninguém próximo, né? Nenhum parente, porque na verdade não precisa. Mas precisamos acender, né, essa chama no coração e na mente das pessoas de que é preciso sim conhecer, né? Porque conhecendo a gente evita os comentários, a gente apoia, né? Serve como rede de apoio para essas famílias, evita criticar e trazer. Às vezes o problema dentro de casa, né? Às vezes tá lá dentro da sua casa e você nem percebe e não aceita, né? Então a informação ela vem para isso, né? E o nosso papel a gente conversa muito sobre isso, o quanto é importante a gente entregar para a sociedade esse tipo de informação. E as pessoas não têm noção do amor que essas crianças devolvem a gente muitas vezes. É o salário emocional que a gente diz, assim, não tem dinheiro que pague. Um sorriso que a gente vê de volta, uma fala, né, dessa criança, é uma comunicação que ela estabelece com a gente. Então, assim, não tem dinheiro de fato que pague. Gente, muito obrigado pela Ter Amor ter aberto as portas para a gente levar essa informação no dia de hoje para as pessoas lá fora. Obviamente, vamos ter outros momentos, né? Que, por sinal, Casa Nova, a gente vai fazer questão. Domingo tem uma caminhada, né? Isso. Nós vamos cobrir a caminhada com vocês, porque essa é uma questão de honra nossa. Enquanto formador de opinião, a gente tem que estar sensível a todo o problema que a sua população passa. Né? E a gente, enquanto profissional de saúde também,
levar esse conhecimento às pessoas. Muito obrigado, doutora Bruna. Nós que obrigado, agradecemos. E as portas estão abertas, né, em nome de Júnior, Ana Carla, Georgiane e Pietro, as portas estão abertas. Deixar claro que a gente não vai mostrar lá fora por questão de ética, questão de profissionalismo, para não expor as crianças, até porque a gente não tem a autorização dos pais. Se a gente respeitar isso, vamos ser bem éticos nesse sentido, doutora Adriana. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Cabe todo mundo no mundo. Cabe todo mundo no mundo.